sem restrições, Texas diminui média móvel de registro do coronavírus. Após 3 semanas livre de restrições, como o uso obrigatório de máscara e o fechamento dos comércios, o estado Texas, nos Estados Unidos, registrou no último domingo uma queda significativa no número de contágios do coronavírus. No último dia 2 de março, o estado norte-americano registrou o número de casos de 6.665 na média móvel. Já nesse domingo, registrou 3.902, marcando assim uma redução de 41,37%, né, na média móvel aí de casos, de novas mortes, né? Novos casos, né, de coronavírus. E eu acho que vale a gente já emendar com a próxima notícia, né? Após lockdown, Araraquara tem aumento no número de pacientes em UTIs. Né? Após um mês do prefeito da cidade de Araraquara, Edinho Silva, decretar lockdown, o número de internados na UTI aumentou em 37%. Em 21 de fevereiro, dia em que o lockdown entrou em vigor, a UTI se encontrava com 62 leitos de UTI ocupados. Né? No boletim do último domingo, o número de ocupação subiu para 85%. À época, o prefeito petista chegou a alegar que a única solução para controlar o aumento crescente de pacientes em leitos na UTI da cidade era a instauração de mais um lockdown. O resultado, porém, foi o oposto. Queria começar aqui, pedir aqui para os comentários do Paulo Figueiredo. A situação do Texas é a seguinte, né? Um mês atrás, mais ou menos, na verdade 3 semanas atrás, o governador Abbott do Texas virou e falou: não tem mais esse negócio de restrição aqui não, acabou, abre tudo 100% de capacidade. Não, mas peraí, não sei o que, não, 100% de capacidade, acabou essa palhaçada de Covid aqui no Texas. E máscara, não, máscara também não tem que ter mais não, tira a máscara aí da cara, esse troço aí ninguém sabe se funciona mesmo, tira a focinheira, acabou. Então acabou máscara, acabou lockdown. O que a mídia disse que a mídia disse que ia acontecer, né? Até medidas de restrição, restaurante, área fechada, opera com 50%, opera com 35%, não sei o quê. O que a mídia falou que ia acontecer? Falou, bom, explodiu o número de casos no Texas. Vocês podem esperar aí que daqui a uma semana o número de casos disparou. Aí ficou... é óbvio, né? Se o lockdown é o que reduz as medidas de restrição, é o que reduz a disseminação do vírus, a gente está vendo no Brasil restrições de maior ou menor grau, lockdowns mais ou menos severos ao longo do Brasil, por todo o Brasil. Se você retira todas as medidas, você tem que ter, né? É uma conclusão lógica. Você tem que ter uma explosão do número de casos. Bom, passaram-se 3 semanas e nestas 3 semanas, quase 42% na queda do número de casos. Se você pegar o número absoluto de domingo, você vai ver um número de quase 45% em relação ao dia que o governador Abbott adotou essa medida, anunciou essa medida. Por outro lado, vamos para um lugar bastante diferente, vamos pegar um avião e vamos para Nova York. Eu não estou com os números de cabeça, mas se eu não me engano, o Texas tem mais ou menos 10 milhões de pessoas a mais do que o estado de Nova York. Texas, eu acho que tem algo como 29 milhões e Nova York tem alguma coisa como 19 milhões. Quando você vai para Nova York, em vez de os 3,9 mil casos que o Texas está tendo, está até menos, em vez deste número de casos, o que você está tendo em Nova York? Ontem você teve 8 mil e qualquer coisa casos. E aí você olha e fala, pô, mas que coisa impressionante, o que está acontecendo? O número de casos em Nova York não caiu? Nova York tem 10 milhões a menos da população, ou seja, tem 2/3 da população do Texas, e por outro lado, está com o dobro do número de mortos, de contaminados. E por outro lado, Nova York deve estar com algumas restrições. Como é que está a restrição em Nova York? Bom, as lojas operam a 50%. Os restaurantes operam a 25%. Agora, isso só depois de fevereiro, porque antes de fevereiro os restaurantes você não podia comer nada dentro de um restaurante. Só comia do lado de fora, e deixa eu falar para vocês que fevereiro em Nova York, do lado de fora, é 0 grau. Temperatura negativa. Neve. Você tem que comer do lado de fora por causa do prefeito maluco, governador maluco,
esse governador que está sendo acusado aí por múltiplas pessoas de assédio sexual, o mesmo governador que matou os velhinhos, confinando eles com Covid nos asilos e tudo mais. Esse governador era o rei da pandemia, publicou livro, foi premiado, etc. Esse governador está com, que mais? Academias, 33% de ocupação. Enfim, todas as medidas de restrição que o brasileiro está acostumado a ver, que eram para ser medidas temporárias e que estão durando mais de um ano. Pois bem, se você for olhar o número de casos com restrições no estado de Nova York, que é um dos estados mais rígidos do país, o que você vê? Aumento de 3,5% no número de casos. Aumento nessas últimas 3 semanas. Aí vem as pessoas e falam assim, não, mas Paulo, sabe o que é isso? Tá caindo o número de casos por causa da vacina. Aí eu digo para você, percentualmente, em primeiro lugar, percentualmente a população de Nova York está mais vacinada do que a população do Texas. Se você pegar o percentual das pessoas que já foram completamente vacinados ou no Texas ou em Nova York, o Texas agora está com 10,8% e Nova York está com 12 ponto qualquer coisa. Então, parece pouco, mas é 20% a mais, né? São 20% a mais. Ainda assim, o número é tão baixo, que se você for pegar esses dados aí, de quando a gente está começando a comparar, do início de março, no Texas você tinha alguma coisa como 5, 6% da população que tinha sido completamente vacinada. Só que tem um porém. As vacinas, para elas atingirem o seu potencial completo de imunização, demoram algo em torno de 6 semanas. Então, isso que nós estamos vendo nos Estados Unidos, quem chamou a atenção para esse dado foi até o Dr. Marcelo Ribeiro, que é médico no Brasil e nos Estados Unidos. Um abraço aí para o Dr. Marcelo Ribeiro. Tem comentários maravilhosos aí no Twitter sobre várias coisas, inclusive sobre a pandemia. Se você parar para pensar, a vacinação tem praticamente nenhum impacto ainda na queda do número de casos nos Estados Unidos. Não tem. Então, fato indiscutível dentro dos Estados Unidos. Estados que abandonaram o lockdown, vou dar exemplo de 2 estados populosos, Texas e Flórida, 2 estados governados por republicanos, não tiveram explosão de casos. Fato sobre os Estados Unidos. Se as vacinas estiverem contribuindo com a queda do número de casos nos Estados Unidos, isso não é evidente, porque estados que vacinaram mais não têm efeito maior do que estados que vacinaram menos. E, além disso, o percentual de pessoas vacinadas que já atingiram a imunização ao vírus ainda não é significativo a ponto de afetar a curva, que vem caindo desde dezembro. A curva vem caindo desde dezembro, também em março. E se você olhar a tendência, a trajetória da tendência de queda é muito parecida. Por quê? Eu não sei dizer. Eu realmente não sei dizer. Comportamento cíclico do vírus, ele normalmente parece que atinge, trabalha durante 6 semanas, depois das 6 semanas ele entra numa decadência, numa descendente, depois volta numa onda mais forte. Não sei. Não sou qualificado para explicar. O que eu posso e sou qualificado para falar o que está acontecendo, os dados. Agora, por que ninguém te fala isso? Por que isso não é divulgado? Por que a apresentadora do Jornal Nacional diz que é opinião unânime dos especialistas e quem discorda o choro é livre? Por que o correspondente internacional lá do Reino Unido na Jovem Pan diz que é indiscutível que o lockdown funciona? Eu não sei. Eu acho que tem muito mais a ver com militância ideológica do que com fatos propriamente dito. Sepúlveda? Alô? Oi? Sim. Não, eu acho que o comentário do Paulo é assim, o mais objetivo possível, não tem muito a acrescentar, mas eu também digo como o Paulo, não tenho capacidade técnica para ficar aqui dando opinião, porque é que diminuiu, mas é um fato, né? É um fato, e você depois mostrou aí uma das cidades que tem lockdown, teve um lockdown mais radical no Brasil, que foi Araraquara, em que esse prefeito do PT, que até pretendeu, né, ser o candidato à presidência após a Dilma, ele chegou a fechar supermercado, chegou a fechar tudo, a pessoa não tinha nada, não podia se mexer. Bom, e o resultado está aí, está a notícia aí de que aumentaram os casos, aumentaram as internações.
Agora, qual é a explicação? Qual é a explicação? Há estudos que mostram exatamente a não efetividade do lockdown. Há estudos que comparam a evolução da contaminação em lockdown e sem lockdown. Não estudos teóricos, mas estudos do que aconteceu em países, em regiões. O próprio Paulo, outro dia, apresentou isso aqui. Agora, a pergunta que fica é exatamente essa do que o Paulo fez. Por que, por exemplo, no Jornal Nacional, e depois do fato da Maju ter dito o choro é livre, a nota que foi publicada pela Globo voltava a dizer que era unanimidade entre os especialistas o funcionamento do lockdown e a efetividade do lockdown. Como é que é isso? Quer dizer, por que repetir essa mentira? Por que não analisar os casos? Por que não mostrar o que está acontecendo, por exemplo, em 2 estados, como mostrou agora o Paulo aí? O que eu me impressiona, eu ainda há pouco, antes de nós entrarmos no ar, eu estava escrevendo para as pessoas que participam aqui assim, que eu tinha lido muitas notícias sobre a evolução da doença nos países da Europa, e você vê que há uma confusão generalizada nas informações, você se perde completamente. E o que você verifica é o seguinte: em todos os lugares em que houve lockdowns radicais e está tudo fechado, eles estão apostando outra vez em lockdowns enquanto que as contaminações só sobem. Então, eu pergunto o seguinte: não há algo de errado nessa posição? O curioso é que a ideia de cidades paradas, a ideia de cidades com comércios fechados, é algo que está sendo aplaudido por certos ideólogos da esquerda, achando que esse é o futuro das sociedades. Bom, então a gente se pergunta, então nós estamos vendo um método para combater a pandemia, ou nós estamos vendo uma militância na notícia e no método? É uma pergunta que nós temos que fazer. E depois o seguinte, eu queria só acrescentar mais uma coisa. O Paulo disse aí, referiu vários fatores e várias variáveis. Uma das coisas que me aflige sempre nessas notícias é que você não considera um número infindo de variáveis. Não, é sempre uma coisa primária de ou isso ou aquilo. E a pessoa fica muitas vezes condicionada na sua capacidade, inclusive, de reflexão a respeito do assunto.